Se você seguir direitinho a ordem e o comando do Senhor, né, direcionando você cada passo, em nenhum momento, nem no momento da escassez, o Senhor vai deixar você perecer. Basta apenas você seguir o comando, os direcionamentos do Senhor para trazer proteção, para trazer livramento para você no dia, né, em que as coisas não estiverem tão favoráveis, né? Assim como o Senhor fez com José, Deus vai fazer na sua vida. Bom dia, nós estamos aqui para mais um cafezinho, né? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Deus venha sobre você trazendo nesta palavra, né, o entendimento daquilo que Ele quer trazer no seu coração no dia de hoje. Que Jesus venha trazer no seu coração a revelação da palavra e Ele venha ministrar com você no dia de hoje. Que Ele venha cuidar de você, da sua casa, da sua família. Que Deus ele esteja no comando de tudo na sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. A paz, Senhor, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Eliane. Bom dia, Catarina. Elô, né? Delícia da tia Elô entrou aí. Missionária Catarina, Dani, Mabel, irmã Elza, Pai Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Bom dia, irmã Naí, né? Hoje começando um pouquinho, o café um pouquinho mais tarde. Eu não pude estar aqui mais cedo, né? Lembrando que o horário do café é às 7 da manhã, né? Essa semana tá uma semana muito puxada, muito corrida, mas nada que saia fora do controle do Senhor, né? Tem pessoas que eu não consigo responder desde terça-feira. E esses dias está bem apertado para a honra e glória do Senhor, né? A gente tem tantas demandas, tantas coisas que a gente precisa fazer, mas em primeiro lugar nós sabemos que o primeiro ministério nosso é a nossa casa. Primeiro ministério seu, o meu primeiro ministério é o quê? É a minha família, é a sua família. Então nós não podemos passar por cima de nada, né, antes de cuidar da nossa casa, né? Antes de eu cuidar de qualquer pessoa, eu preciso cuidar da minha casa, dos meus filhos, da minha família. Então, se nós não tivermos tempo para os nossos, não vai adiantar nada estar aqui pregando a palavra. Não vai fazer sentido estar aqui pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque há um poder do Senhor, né, que vem, né, sobre a nossa vida. Ele domina, ele comanda para que nós tenhamos força para cuidar dos nossos. Bom dia, estou no laboratório, que eles estão agora esperando para colher de novo. Amém, irmã. Louvado seja Deus. Deus abençoe onde você está. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos entender que o primeiro ministério nosso é a nossa casa. São os nossos, né? É o cuidado com os nossos. Bom dia, Stephanie. Pai, Senhor Jesus. Cadê tu, menina? Deus abençoe. É muito mesmo para que você venha entender, né? E nós venhamos ter esse entendimento. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, vamos fazer a live. Bom dia, Valéria. Paz seja Jesus. Bom dia, Renato. Vamos fazer a live, isso e aquilo, né? E deixar faltar, né? Para os meus, deixar faltar para minha casa, deixar faltar o cuidado, né? Esse cuidado, esse zelo também é obra de Deus. Esse cuidado, esse zelo que você tem com a sua família, né? Os de dentro da sua casa convivem com você, eles ali estão todos os dias com você, depende de você, depende do seu abraço, do seu cuidado. E às vezes, se você precisar investir mais um pouquinho de tempo, cuida, porque assim o Senhor se agrada, né? É Tati, né? Eu sei, Tati, que é tu que tá aí. Rapaz. Gente, vamos. É verdade, né, Priscila? Não adianta nada a gente ser negligente com a nossa casa. Hoje nós vamos ler a palavra, nós vamos tá meditando na palavra para fechar essa semana. Nós falamos muito sobre provisão de Deus, né? O Senhor nos orientou assim. Bom dia. Pois é, menina. Ontem você tava cuidando da sua casa, né, Darlene? Tá vendo? É isso aí. É assim, tem dias e dias, né? Esses dias, 2 vezes já eu cheguei aqui mais tarde. E às vezes tem coisas que a gente precisa resolver, né? Mas tá tudo no controle de Deus. E eu afobada com a live, o Espírito Santo de Deus ministrando no meu coração. Calma, tia, quieta, faz o que você tem que fazer. E às vezes a gente quer, né? A gente quer viver muito no automático. E eu sou muito fácil de entrar no automático. Paz, Josi, bom dia. Quando eu vejo que eu tô começando a entrar no automático, eu vejo que eu tô fazendo sozinha. Eu falo, Senhor, assim não. É o Senhor que tá na frente. Gente, no livro de Gênesis, capítulo 41, né? Capítulo 41, nós vamos ler no versículo 39, um pedacinho, nós vamos passear dentro dessa palavra. Nós estamos falando sobre o quê? Provisão. Provisão material, provisão espiritual também, mas a matéria, a qual nós começamos falando ali, de quando Jesus caminhava e tinha as mulheres que sustentavam Jesus com os seus bens. Nós passamos, né, nessa palavra, a qual elas serviam com os serviços e também com os bens, né? Por quê?
Porque Jesus precisava comer, precisava vestir, né? Ele precisava se locomover, e tinha despesa, tinha gasto, tinha hospedagem, né? E eu estou falando aqui, né? Nós abrimos a semana falando sobre esse tema, né? O quão preparado nós estamos para servir o Senhor também com tudo que Ele nos pedir. O quão preparado nós estamos. Será que nós estamos amando o dinheiro? Será que o dinheiro está vindo em primeiro lugar na nossa vida? Será que o nosso coração é trancado quando nós precisamos ofertar, falar, entregar algo a mais? E nós falamos sobre isso no decorrer da semana, né? Passamos também ali no azeite da viúva, na multiplicação dos pães, né? Ontem nós estivemos falando sobre o pão, né? A farinha da panela e o azeite, né? A qual chega o profeta lá e ele aumenta, né? Falamos sobre Eliseu e falamos sobre Elias. Então, nós estamos fazendo um apanhado sobre a provisão de Deus, né? E hoje o Espírito Santo de Deus falou muito comigo no meu coração sobre colheita. Se você planta um terreno, se você planta uma área, de certo que você planta esperando que vai produzir, porque senão seria até falta de fé, né? Igual às vezes eu sempre posto, igual eu tô na segunda fase da minha horta novamente, fazendo mais algumas coisas, aumentando, né? Então seria hipocrisia minha falar que eu vou plantar sem esperar colher nada. Seria negligência, né? Eu sempre, toda vez que eu tô colocando a sementinha lá, porque eu nunca plantei nada na vida, né? Essa horta veio como um presente de Deus para mim, já é acho que o 4º ano. E para honra e para glória do nome do Senhor, Deus fala muito comigo naquele lugar. Só que cada sementinha que eu coloco na terra tem um texto bíblico que eu sempre recito ele, eu sempre falo. Eu lembro daquele texto que fala assim: eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Só Deus tem o poder de fazer a semente frutificar. Só Deus tem o poder de fazer com que a semente venha germinar. Colocar a semente na terra você pode, plantar a semente você pode, mas quem dá o crescimento é Deus, né? E assim se referia Paulo à obra de Deus, né? As igrejas a qual ele ia cuidando, as igrejas a qual ele ia, né, ali plantando as igrejas, espalhando a provisão do Senhor através da palavra. Então o que ele disse? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que quer dizer isso? Eu fiz uma parte, Apolo fez outra parte, mas a importância desse trabalho, a glória e a honra desse trabalho vem por meio do Senhor Jesus. Não tem crescimento se Deus não colocar as mãos, né? Eu jogo a sementinha ali, acabei de ir lá na minha horta. Pai, Senhor Jesus, um bom dia, irmã Rosane. E você não tem como saber se aquela semente vai germinar. Então, já para garantir, para segurar, eu já coloco diante do Senhor. Então, às vezes a gente fala: você tem a mão boa para plantar. Nunca plantava nada na vida. Quem me conhece sabe, não gostava de planta, flor, nada disso. E aí, o Senhor, né, meu filho estudando, né, na EFACIA, eu fiquei maravilhada com a questão de adubo orgânico, essas coisas. E eu falei: Senhor, se o Senhor me der a habilidade, eu quero fazer. E eu não gostava mesmo, eu não gostava, né? E Deus fez uma maravilha na minha vida através dessa horta. Por que eu estou falando isso? Porque sementes que você planta, sejam sementes espirituais ou físicas, elas vão germinar. Então a palavra nossa é semente. Às vezes você vai lançar uma palavra, de acordo com o que você for lançar a palavra, o que vai acontecer? Né? Você vai ter que se policiar muito, porque os teus lábios, né? Deus colocou algo em você parecido com Ele. E aquilo que Ele colocou parecido com Ele, você vai ter que se policiar, pregar coisas boas, falar coisas boas, para que Deus venha fazer cumprir na sua vida. Porque da mesma forma que você vai falar coisas boas, se você falar ruins também, você já sabe o que vai acontecer, né? Palavra é semente, disse Deus, haja luz, e tudo nós vemos aí hoje. Pai do Senhor, Sara, bom dia. No livro de Gênesis, falando de José, aqui no 39, depois a gente vai pulando. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, meu Deus, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Já começa assim, né? Já começa assim. Não há ninguém tão sábio e criterioso como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. José teve uma revelação muito forte de um sonho,
né? Nós já falamos esse texto, ele é muito falado. Ele teve 2 sonhos, né? E ali José, ele é usado por Deus, o Espírito de Deus sobre ele interpreta esse sonho. Quando ele interpreta esse sonho, o faraó, ele entende que se o mesmo Deus que revelou a ele aquele sonho, de onde veio aquela revelação, viria também a provisão que eles precisavam naquele tempo. Ou seja, ali o nome de Deus estava sendo honrado, o Senhor estava sendo glorificado. Esse homem passou por coisas, né? Bom dia, Rutilé, bom dia, Raniel, Pai Seu Jesus. Ele passou por coisas a qual ninguém pudesse imaginar que aguentasse ser vendido pelos irmãos, né? Em estado, né, de mentira, ser levantado mentira contra ele, perseguição de todo tipo, prisão, anos, né? Mas ele se manteve firme no propósito do Senhor Jesus. Essa é a importância de quando você não desiste. Essa é a importância de quando você não volta atrás, mesmo tendo todos os motivos para voltar atrás. Mesmo tendo razão. Mesmo você querendo voltar atrás, você não desiste. Você abre mão do seu eu, você abre mão de você mesmo para que venha se cumprir a vontade de Deus. O que nós estamos vendo nesse capítulo aqui é a honra do Senhor chegando àquele a quem não desistiu, aquele a quem não desfaleceu. Porque na prisão, quem estavam lá eram os prisioneiros. O contato com você, quando você está em prisões, você tem contato com os mesmos que estão presos. Alguns sim cometeram, mas ainda há aqueles que não cometeram e estão presos injustamente, como José estava preso injustamente. Mas não há injustiça que perdure. Não há nada que venha se colocar na frente de um propósito, na frente do Senhor. Nada é tão forte que possa parar um projeto de Deus sobre a vida de quem a qual o Senhor levanta sobre a terra. Esse homem foi levantado por Deus, ele tinha sonhos, ele contava os sonhos, a família zombava dele, eles riam dele. E olha o que o Senhor fez através da vida dele. Vamos prosseguir na palavra. No versículo 42 diz, né? No 42. Em seguida o faraó tirou do dedo o anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e o colocou numa corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Se você não desfalece as suas forças e nem deixa de crer na promessa que o Senhor fez, ele vai trazer uma honra que todos vão ver. Ele vai vestir de linho, vai vestir de vestiduras finas. Essa honraria que vai ser no espiritual, do lado de dentro, ela vai chegar na matéria. Porque é impossível alguém se manter fiel num tempo de dificuldade, de provação, um tempo em que ele foi muito, muito acusado. Um tempo em que praticamente ficou ele e o Senhor. É impossível você manter a sua fidelidade ao Senhor e você não ser honrado. Porque o Senhor diz que nós somos como a candeia. Deus diz que nós somos sal. Deus diz que nós somos o que? Testemunhas de Cristo. E não tem como desapegar, tirar da nossa vida. Não tem como você viver de um lado e a palavra do outro. Não tem como você viver de um lado, andar com Deus e a honra está longe. Aí você entende que Deus, ele tinha todo um plano traçado. Mas o Senhor conhecia o coração daquele homem e sabia que podia confiar nele. Deus vai entregar grandes coisas quando ele puder confiar em você. Quando ele puder confiar que você não vai soltar o remo, que você não vai abandonar o barco, que você vai permanecer fazendo aquilo que ele chamou você para fazer. E o que ele fez? Manteve a mesma posição, manteve o mesmo propósito, manteve o mesmo amor a Deus, manteve a mesma convicção dentro da prisão. O tratamento dele com Deus foi o mesmo de quando ele recebeu a túnica. Tem o tempo em que você recebe uma promessa de Deus e Deus chega para você e diz: olha, eu vou fazer assim na tua vida, eu vou honrar você, eu vou levantar você, eu vou tocar em você. Isso no começo da tua caminhada. Deus chama você, já faz uma promessa e começa a trabalhar com você de forma diferente.
Mas você não entende que no decorrer desse tempo, quando você aproxima de Jesus, quando você chega próximo de Jesus, tem a fase do teste, tem a fase do passar, tem a fase do ser aprovado. E para ser aprovado tem que ser provado. Não é um caminho fácil, não é um caminho que eu vou falar com você, vai ser tudo florido, não. Mas se você perseverar, quando passar esse tempo, vai haver vestiduras finas, vai haver honraria, e o Senhor vai dizer, abra um caminho, porque aqui vai ser honrado aquele que se manteve fiel à minha palavra. Deus levanta esse homem numa estatura em que um dia estava na prisão, e aí acordando ali o Senhor já se ouve maravilhosamente na vida dele, e ele vai dormir, ele vai dormir dentro de um palácio, um dia na prisão, no outro dentro de um palácio, por causa da palavra, por causa da perseverança e por causa do amor ao Senhor. O Senhor faz isso. Sabe por que Deus faz isso? Porque o Senhor, ele diz, eu honro aqueles que me amam. Minha é a prata, meu é o ouro. Aí você vai dizer, nossa, mas Deus precisa fazer isso, tem língua, que o ímpio não entende, o ímpio não consegue entender o que está dentro do teu coração. Às vezes Deus vai externar, às vezes Deus vai trazer bens materiais para falar com o faraó. Deus vai trazer bens na sua vida para falar com o faraó. O faraó só vai entender uma língua. Não, se está falando de provisão aqui, eu quero ver. Se está falando, eu quero ver se ele vai dar conta de resolver. E ele resolve. Vamos prosseguir na palavra, a qual vai dizer assim. Também o fez subir em sua segunda carruagem real à frente dos arautos, ou seja, iam gritando, abram caminho, abram caminho. Lembra da palavra, lembra de Mordecai? Lembra quando ele livra o rei de ser morto? Por causa da armação de Casto Quembandai. Ele não se cala. Mordecai abre a boca e denuncia a trama que mataria o rei. O servo de Deus, ele precisa ser corajoso, não é sair fazendo bagunça, nem sair fazendo coisas que não deve. Você precisa saber o dia de você falar, mas você precisa viver com o Senhor a tal ponto de que a tua palavra vai ter relevância quando você abrir a boca. Geralmente, quando a palavra tem relevância, você não anda no meio de fofocaiada, você não anda no meio de disse-me-disse, e muito menos você é covarde. Mordecai abre a boca, quando ele diz sobre a trama, ele tinha também um testemunho diante do rei. Esse testemunho era o que? Fidelidade. E aqui José a mesma coisa. Ó. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé no Egito. Um dia na prisão, um dia saindo na frente de Potifar, correndo e os soldados querendo o pegar, por causa de uma mulher mentirosa com espírito de prostituição. Ele não ficou temendo o nome dele. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? A história de José era com Deus. A história dele sempre foi com Deus. E aí o que a palavra de Deus vai dizer? Olha, ninguém levanta a mão nem o pé no Egito, ou seja, só no trono. É só no nome aqui que eu estou maior que você. Só no nome. O que significa isso? Honraria no espiritual e na matéria. Rosa está pregando teologia da prosperidade, não, eu estou pregando a palavra. E não tem como eu pregar parte dela sem outra. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela fala de um jeito que às vezes a gente fica até sem entender. Senhor, mas é assim? É assim. Eu não estou falando de barganha com Deus. Eu não estou falando disso ou aquilo, do que a gente tem visto por aí. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de Deus honrar. Eu estou falando de Deus trazer, Deus fazer. Não eu me vender por causa de coisas. Não eu me vender por causa de dinheiro. Não, eu estou falando da honra que só um pode dar, que é o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus, ela vai dizer, o faraó deu a José o nome de Zefanate Paneia. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. O que ele foi fazer? Passar um pente fino. O homem tinha a sabedoria de Deus, ele foi olhar, ele foi avaliar o terreno a qual ele recebeu para governo. Quando você recebe algo para governo, você faz as métricas. Você não entra em batalha sem antes analisar para saber o que Deus vai colocar no seu coração para fazer.
Porque ali ele precisava de quê? De Deus. Quando você entra num campo que Deus te entrega, passa, tira as métricas, olha para ver o que Deus vai falar para você fazer. Não cresça, não engrandeça, não olhe para você mesmo. Quando Deus colocar algo na tua mão, vai lá, vai passar, vai andar, vai caminhar, mas vai ver o que Deus quer falar com você ali. Porque dentro daquela terra que Ele te deu, se você convida o Senhor, ali Deus vai falar poderosamente com você. Olha, vai para a direita, olha, vai para a esquerda, olha, vem para cá. Arabassore canta, arabaxéria. Andai, assuri, manto, menai. E ele passa fazendo o quê? Inspecionando. Mas ele não passa sozinho, ele passa com aquele que o colocou nessa posição. E a palavra de Deus vai dizer, gente, isso é lindo, é lindo. E ele inspecionou toda a terra. Tudo que Deus te entrega, você tem que olhar tudo. Não entra em batalha sem você fazer as métricas, por muito menos que isso, você entra em coisas que não é para você resolver. Você pega problemas que não são seus. Ele passa para o quê? Examinar, Deus já tinha entregado. Mas o que é para fazer aqui, Senhor? E olha só, inspecionou. José tinha 30 anos de idade, novo, gente, novo, né? Mais novo que eu tô com 41. Ele tinha 30 anos quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Ele não ficou ali babando, tipo assim, agora eu sou esse, eu sou aquele. Ele podia ter mandado que outros fossem, mas ele foi pessoalmente. Sabe o que isso mostra? Que a mesma humildade que ele tinha dentro da prisão, a mesma humildade quando recebeu a túnica, foi a mesma humildade que permaneceu quando ele foi honrado. Ele não mandou que outros fossem. Se ele foi um homem tão honrado, tão grandioso, ele podia falar, vai em meu nome. E o que ele faz? Ele foi pessoalmente. Porque ele precisava passar. E ele passando, certamente a direção do Senhor andaria com ele. E quando ele diz aqui, a palavra fala, ele se ausentou, ele saiu da presença de faraó. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos seus 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. E em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Ou seja, não tinha mais como anotar de tanto trigo que o Senhor entregou para ele. De tanta provisão. Eu estou falando de provisão na matéria. Eu estou falando de bênçãos. Eu estou falando de comida, necessidade básica. Para de achar que Deus não se importa com aquilo que você tem vontade de comer. Para de achar que Deus não se importa, que é pequeno demais para Deus. Lugares que você quer conhecer, lugares que você quer viajar. Deus se agrada em te ver sorrindo. Deus se agrada em ver você cantando. Deus não se agrada na miséria, não. Alabassuri canta, arabaxéria. Tá aqui na live uma pessoa que profetizou para mim um dia e falou exatamente o que eu tô falando aqui. Teve um dia uma situação terrível, desemprego, escassez, terrível. Hoje você não se envergonha de falar isso. Não, eu louvo a Deus em poder testificar isso aqui que é testemunho. Ela olhou para mim e falou, olha minha irmã, Deus manda falar para você. Eu não sei se ela tá aí na live, a Josi. Você vai comer o que você quiser, o que a sua vista alcançar, você vai comer. O que você tá vendo hoje é passagem, é testemunho. E as suas filhas, você vai poder, porque às vezes você pega o menino virar o rosto para não ver um biscoito na rua, porque situação de escassez. Mas o Senhor até nisso quer saber o que passa dentro do nosso coração, para que o dia que ele viesse a entregar, ele saber se você realmente tem, e você vai ficar orgulhoso, e eu sempre tive preocupação com isso. Eu teve dias de pegar as crianças e falar assim, olha, a gente vai na rua, mas não pede nada não, porque eu não tenho. E o Senhor, o desejo de Deus é que você tenha, para que você distribua. Hoje você tem base bíblica para falar sim. A palavra de Deus fala que é melhor você emprestar do que você tomar emprestado. Se você está emprestando, meu pastor sempre fala isso. Quando você está emprestando, você tem com você e você tem para dividir. Quando você está doando, você tem para você e tem para dividir. Deus quer sustentar você nesses últimos dias por causa da obra de Deus. Ele quer fazer com que você seja celeiro por causa da obra do Senhor. E aqui esse homem, olha só que coisa mais linda. Ó. Durante os 7 anos, foi 7 anos o quê? Guardando. Você tem pedido ao Senhor direcionamento. O que é para fazer com aquilo que tem vindo das suas mãos no tempo de fartura? Você tem deixado Deus governar a sua despensa? Você tem deixado Deus governar os seus recursos financeiros? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu peço Deus para abrir a porta, mas depois eu gasto com o que eu quiser. Eu não ouso fazer isso.
Eu não gasto R$2 se não for em direção do Senhor, não faço. Se o Senhor falar não compra, não compro. Se o Senhor falar vai, faz. Às vezes eu posso olhar e falar, Jesus, se o Senhor fala faz, que eu estou te honrando. E às vezes falar, e gente, eu estou falando, nós não somos ricos. Mas a riqueza maior, ela está aqui dentro. A riqueza maior está dentro de você e dentro de mim, que é a nossa fé. É a fé, você crê no impossível, vê o invisível. E ele começa o quê? Armazenar na cidade toda até não ter lugar para poder anotar mais. Não tinha mais lugar para anotar, não tinha como escrever, de tanto que ele juntou. E Faraó entendeu que tinha algo na vida daquele homem. E quando a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, porque ia além de toda medida, ou seja, não se podia contar mais. O que Deus faz? Deus quer que você tenha até você não dar conta, porque aí não vai ser só para você. Mas o que ele não quer no nosso coração é que nós tenhamos amor e apego àquilo que ele nos deu, mais que o Senhor. Porque se o Senhor falar com você, faz isso, faz aquilo. Às vezes a gente ficava, um dia desse teve uma pessoa que ficou furiosa comigo num ponto de ônibus na cidade vizinha, em que passou uma pessoa, pediu a esmola e eu dei, e eu separei para isso. Ah, a senhora não pode fazer isso. Eu falei, aí eu fiquei calada, falei, a senhora que não pode mandar na minha oferta, mas não respondi, só pensei. Falei, se ela falar de novo, eu vou ter que falar. Falei, mas por que eu não posso fazer? Se a palavra de Deus diz, se a gente entrega. Ah, mas a senhora não sabe o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu falei, minha senhora, é problema dele. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. O que ele vai gastar é problema dele. O que eu não posso é travar o meu coração a ponto de amar o dinheiro. Ah, mas eu fazia isso. Falei, mas o coração da senhora está endurecido. Falei, foi ela que começou. E Deus falou comigo, fala, filha, para ela que o coração dela está endurecido. Eu falei com ela, Deus entrega algo pra gente. Um pouco você doa, um pouco você guarda e um pouco você tem. Para você fazer naquele dia a dia ali. Um pouco você guarda, mas também você tem que pensar no próximo. Porque Deus não vai dar nada só para você. Tudo que Deus dá não é só para encher a nossa barriga. Não é só para nós. E ela ficou furiosa, ela debateu tanto comigo e eu paradinha olhando e ela brava ali porque passou outra pessoa e eu dei mais. E aí às vezes você não tem para dar para todo mundo. Não tem, mas 2, 3 eu faço a minha parte com o Senhor. Isso não é porque eu sou boa, não é exatamente porque eu não presto para nada. A gente não presta nem para esterco. Exatamente, para que não venha sobre o meu coração, se naquele dia eu podia fazer, tem dia que se virar a gente de fundo para cima, não acho um real. Mas se naquele dia o Senhor me deu a oportunidade de fazer, eu não ia dormir se eu não conseguisse fazer aquilo. Porque não adianta nada eu chegar aqui, pregar para você uma coisa e eu ser outra. Às vezes tem pessoas que dizem, nossa, mas você é assim mesmo. Não, eu sou aquilo que eu estou falando aqui, eu sou desse jeito. Não tem como. O Espírito Santo de Deus não vai confirmar a palavra que eu estou pregando aqui para você. Ele não vai confirmar porque ele vai saber que no meu coração é hipocrisia. E eu falei, Senhor, por que ela está tão furiosa? Deus tinha me entregado uma bênção tão grande aquele dia. Deus tinha me dado uma vitória tão grande, algo que eu precisava para o meu trabalho, que eu falei, Jesus, eu não estou nem acreditando ainda que o Senhor fez isso. E como que eu vou reter a mão quando chegou alguém pedindo? Mas se ele for beber alguma coisa, eu falei, dona, isso aí é ele e Deus. A palavra de Deus fala sobre os mendigos. Né? E além disso a gente tem que dar algo a mais. Você tem que profetizar na vida dele. Se ele receber, ele levanta. Se ele não receber, ele continua do mesmo jeito. E é ele Deus. E nós prosseguimos na palavra, a qual vai dizer, gente, olha isso aqui. Antes dos anos da fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento de toda a casa de meu pai. Olha isso. Ele colocou o nome no filho dele, representando que Deus estava consolando ele de todas as dores que ele viveu. Ou seja, o que Deus vai trazer para você não é só para você encher sua barriga. O cuidado de Deus que ele vai trazer é para que você entenda que o tempo de sofrimento e o tempo de escassez, o tempo de rejeição e de humilhação foi um caminho para que você chegasse exatamente dentro da promessa de Deus. E naquele tempo em que você começar a receber do Senhor, você vai entender que o Senhor está curando você. Ele está curando o seu emocional. Tem pessoas aqui que já tiveram casos na família de que não podia ter paz para sentar na mesa para comer. E hoje o simples fato, a prosperidade que você tem hoje é sair com a sua família, passear com a sua família. Tem pessoas aqui que não tinham sossego no casamento. A prosperidade que você tem hoje é poder ter paz com o seu marido. E Deus quer que você vá além disso. Deus quer que você sonhe. Creia no Senhor que Ele é fiel para fazer. Amém? E a palavra de Deus vai dizer, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha, Deus me fez esquecer as dores e ainda me fez prosperar. Deus fica devendo, gente, alguma coisa para alguém? O Senhor não fica devendo nada para ninguém. E nós vamos encerrar essa palavra pelo... Eu falei, ainda falei, né?
Falei assim, ó, vamos ver se a gente vai encerrar amanhã, porque tinha no meu coração que não ia terminar hoje não, né? Eu ainda falei que nós estamos encerrando, eu falei, não, a gente não encerra essa palavra hoje, porque é o Espírito Santo de Deus que vai dirigindo e o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Continua, avança, e a gente tem que obedecer. Quando você for consolado, Deus fizer você esquecer das dores, das lutas e de tudo aquilo que estava sobre a sua vida, Ele vai trazer também prosperidade sobre a sua vida. Ah, mas isso é para todo mundo? Sim, a promessa é para todos. Mas para todos aqueles que permanecem. Porque você só come o melhor dessa terra quando você anda com aquele que tem o melhor da terra para poder fazer você crescer. Hoje, mas você tô profetizando na sua vida debaixo do telhado de eternite. Eu tô tomando posse igual você. Eu tô aqui igual você. Eu não sou melhor que você em nada. Né? Minha casa, para entrar 2 pessoas, tem que sair 3. Rose, por que você fala isso? Para exatamente mostrar para você que eu tô tomando posse dessa palavra assim como você está. Que eu tô tomando posse dessa palavra assim como você está. Quem mora em casa de eternite sabe, cada vez que dá uma chuva forte, meu marido sempre fala assim, Preto, Deus está sentado assim na nossa casa. Aquela chuva toda que deu na cidade, eu já testemunhei aqui. Não sei se vocês lembram, deu uma chuva uma vez que foi telhado para todo lado. O Espírito Santo de Deus falou o quê? Falou, filha, vai pra cozinha. Eu falei, Jesus, a cozinha também é de eternite. O Senhor falou, fica lá. O que aconteceu? A Defesa Civil teve aqui e falou, não choveu aqui. Eu falei, moço, o telhado do meu vizinho desabou. Quase, acabou tudo. Não, mas aqui não choveu, aquelas pedras imensas desse tamanho. A cidade aqui lembra o que aconteceu. E aqui, gente, sério, eu olhava aqui e falava, misericórdia, ninguém vai acreditar que caiu essas pedras aqui. E a gente ouvia os barulhos, não quebrava, ouvia os barulhos, não quebrava. A casa antiga, e não quebrava. Aí eu falei, Jesus, que coisa mais linda o Senhor está fazendo. E aquele dia o Senhor me pegou de manhãzinha, cedo, falou assim, hoje você vai ficar em propósito de 1 em 1 hora. Falei, misericórdia, como vai? A Josi está aí na live, ela fez também, ela testifica que ela viveu o mesmo milagre, né? De 1 em 1 hora, coloquei despertador, porque não ia dar conta de lembrar, não. E eu mexia lá fora em algumas coisas no quintal, corria para orar. Mexia em algumas coisas, corria para orar. E aí, né, meu esposo, porque eu queria melhorar a casa, falei que as coisas vêm na hora de Deus. Você está trabalhando, se esforçando, fazendo isso e aquilo, as coisas vêm no tempo de Deus. Tem coisa que tem data para acontecer. Josi lembra disso, né, Josi? Foi dia todo de oração, de hora em hora, de hora em hora. Falei, Senhor, o que está acontecendo? 6:30 da tarde. Começou aquele barulho assustador e eu orando, meu filho também lá na roça, descendo na Jean, orando. Graças a Deus eles não foram atingidos, não aconteceu nada. E aqui, diante de Deus, não tem como falar. Se falasse, furou algumas coisinhas mínimas, gente, eram pedras assim imensas. A cidade toda lembra disso. A gente saiu aqui, foi uma destruição quando a gente desceu. E ninguém também acreditava que aconteceu isso na nossa casa. Sabe por que eu estou testemunhando? Talvez se minha casa fosse de laje, eu não tinha esse testemunho para te contar. Mas Rose, que não sei o que tem, gente, eu falo, eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Eu amo a minha casa, eu amo o que Deus me deu. Ser fiel sobre o pouco, sobre o muito, Ele vai te colocar. Talvez o que você tem hoje é o sonho de alguém, mas não é porque a gente sonha que eu tenho que querer aquilo que o outro tem, querer, desejar, não. O que Deus te deu é seu, a porção que o Senhor te deu, ela é sua. Desfruta, né? Deita, senta, aproveita, vive o que Ele está te dando. Né? Eu lembro, eu já testemunhei aqui quando eu peguei os móveis, joguei tudo fora. Falei, Jesus, tá tudo velho, tô precisando de tudo. O Senhor falou assim, eu só encho espaço o quê? Falei, vazio. Né? Meu filho chegou em casa de viagem e falou, mãe, pelo amor de Deus, como é que meu pai aguenta você vai fazer um negócio desse? Quem vinha no Café com Palavra presencial, viu a minha casa. Falei, olha, aqui tá o meu guarda-roupa, aqui tá o meu sofá, aqui tá isso e aquilo. Eles estão visíveis só aos olhos de Deus, tá? Aos nossos, não. Mas depois eles entraram aqui e eles viram o que Deus fez. Sabe por que eu testifico? Porque você vai viver aquilo que você... Mabel tá aí na live mesmo. Mabel sabe, Mabel teve aqui, né? Várias pessoas. Então, assim, eu falei, Jesus, eu falei, abre a sua casa pro café. Abri a casa pro café, igual caoca de índio. Mas o Senhor fez o quê? Deus honra. Então não fica pedindo desculpa a Deus, às pessoas quando você comprar algo melhor. Eu comprei essa camisa aqui, ela é de marca, mas sabe, é porque eu gostei. Para de pedir desculpa porque você está comprando aquilo. Sua casa é um pedacinho do céu. Vou falar com o seu Utilete. Na sala aqui o mistério é grande. Para de dar desculpa, igual, né? E aí a pessoa comprou um iPhone. Não, Rose, é só porque... Eu falei, só porque você quis, porque você merece, porque você trabalha. Para de pedir desculpa às pessoas por estar vivendo melhor. Só Deus sabe o que você passou para estar onde você está. Para de pedir desculpa, né? Para de pedir desculpas. Para de pedir, vive o hoje. Aproveita do que Deus está te dando.
Você tem a oportunidade para poder viajar, ora ao Senhor. Deus é para isso, o Senhor é com você. Vive! Você não sabe o dia de amanhã. Aproveita! Seja cauteloso nas coisas que o Senhor te falar. Mas a gente tem que parar de viver a opinião alheia. Deus, ele olha para você, para o seu coração. Tem um sonho, ora, coloca diante de Deus. E deixa Deus fazer. Você não deve a ninguém satisfação, mas você deve a Deus honraria e respeito. E muitas vezes Deus vai falar coisas com você que não vai falar com quem está em volta. Aí você vai tentar explicar, a história vai ficar pior ainda. Então viva o melhor de Deus, porque José entendeu isso. Ninguém entendeu o sonho dele. Ninguém entendeu o que Deus estava dando para ele. Tanto é que ele foi preso, foi jogado no buraco, foi vendido pelos próprios irmãos. Mas lá na frente, o Senhor falou, olha, tá vendo? Desde o começo, tudo fui eu que falei com ele. Amém? Vamos orar? Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, toma posse. Toma posse da multiplicação. Estou tomando posse junto contigo. Estou tomando posse junto com você. Por quê? Porque eu falo assim, Senhor, a palavra de Deus, quando ela vem, a gente está aqui ministrando, ela desce primeiro para mim. Eu tenho que, se for correção, o que for, eu tenho que tomar aquilo para mim e fazer. Não adianta eu chegar aqui e falar, né? Quem me conhece é quem? Meu marido, minhas filhas, né? Que cortam um dobrado comigo, que eu falo mesmo. Então, Rose, a perfeição não é santificação. Viver com Cristo, do jeito que Ele ordena. A gente não consegue fazer tudo sem a ajuda do Espírito Santo. Mas Ele vai fazendo o quê? Dando força. Toma posse em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca suas causas diante de Deus. Coloca papéis. Essa madrugada, né, orando, o Senhor mostrava que está entrando com providência em papéis. Eu não sei se é causas na justiça, eu não sei, o Senhor não me especificava, mas eu via Deus entrando com providência em papéis, em causas que precisam ser resolvidas. Tem pessoas aqui com bênçãos retidas que o Senhor está no tempo de entregar. Está faltando um posicionamento seu da parte de Deus. Você precisa se posicionar. Às vezes Deus vai falar com você, olha, já falei com você para tomar certa atitude. Aí você vai achar, nossa, isso aqui é pequeno. Não, é o que Deus está mandando fazer. Escolhido não tem escolha. Pois é, a Stephanie vive falando isso. Escolhido não tem escolha. Então deixa Deus agir nesses papéis, deixa o Senhor fazer, se posiciona. Porque multiplicar era com Deus, mas passar na terra para olhar a plantação e armazenar e obedecer foi com José. Então assim, vai ter a parte de Deus? Tem, mas tem a sua e tem a minha, entendeu? É igual, Deus vai mandar os clientes, mas se você não atender eles, meu filho, aí vai ficar difícil. Amém? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu coloco, Senhor, a minha vida, a minha casa, os meus filhos. Peço que tu levante, Senhor, guarda de patente alta, Senhor, ao redor, Senhor, dos meus filhos. Deus, os 3, Senhor, onde eles estiverem. Pai, 2 na escola, Gabriel ali em Cachoeiro no trabalho. Papai, em nome de Jesus, envia teus anjos, Senhor, ó Deus. Anjos poderosos de alta patente para pelejar em favor dos meus filhos. Guarda eles, Senhor, Pai. Cuida deles, Pai, onde eles estiverem. Cuida, Senhor, da minha casa, da minha família. Entra o Senhor com providência, Pai, naquilo que há necessidade, porque o Senhor nunca fica devendo nada para ninguém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, pela minha vida. Eu te peço pelo café. Ah, Jesus, não deixa eu chegar aqui e pensar que eu prego. Não deixa eu chegar aqui, Senhor, e pensar que eu faço alguma coisa. Não deixa, Senhor, eu chegar aqui e pensar que eu tenho força para estar aqui, Senhor, todos os dias. Não deixa, Jesus, eu chegar aqui e confundir as coisas, porque só estou aqui por causa do Senhor. Papai, eu te peço força para continuar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem entregue nas minhas mãos. Deus, eu peço que o Senhor esteja comigo em cada ministração, em cada palavra. Pai, eu imploro o teu favor, Senhor, para que o Senhor venha se manifestar no café. Quebra todos os grilhões, correntes, prisões ao redor desse ministério Café com Palavra. Levanta-te o Senhor, teu rosto. Ah, Senhor, arranca todos os impedimentos que o inimigo tem colocado. Traga, Senhor, vitórias para o Café com Palavra. Honra a tua palavra. Que essa palavra venha alcançar, Senhor, aquele que está sem esperança. Que ela venha alcançar, Senhor, aquele que está, Senhor, com o coraçãozinho aflito, que essa palavra seja resposta, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos,
Eu oro pela vida da Valéria, pela vida do esposo dela, Senhor, da filhinha Júlia. Deus, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor, e resolver causas que só o Senhor tem o poder e o controle. Venha o teu Espírito Santo trazer um cuidado de Deus no coração da tua filha hoje. Venha o Senhor revestir a tua filha em graça, renovar as forças, renovar o ânimo, trazer, Senhor, sobre ela, Pai. Ah, Deus, algo que só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor sabe. Toca na vida da Júlia, Pai. Acrescenta, Senhor, aquilo que precisa e tira, Senhor, o que estiver, Senhor, Pai, em excesso. Traga alegria para o coração. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para a vida do Renato, da Tatiane. Deus, que o Senhor venha, assim, honrar eles, Pai, no meio daqueles a qual o Senhor tiver, Senhor, Pai, que honrar. Assim como o Senhor fez com José, que honrou, Senhor, no meio dos irmãos, Senhor, pai e mãe. Venha o Senhor cumprir na vida deles. Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida de cada um que está aqui. A vida da Ana Raniele, a vida, Senhor, Pai, da tia Custódia, Pai, oh Deus, do Clésio, Pai, Pai dela, Senhor, do esposo, Senhor, da filhinha. Entra o Senhor com providência, faz, Senhor, o teu mover. Atende o desejo do coração da tua filha que ela tem colocado diante do Senhor. Traga respostas. Pai, toma a Eliane nas tuas mãos, toma a Josi nas tuas mãos, as irmãs que estão aqui, Senhor, a irmã Utileia, Pai, a irmã Rosânia, toma nas tuas mãos, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor venha desfazer caroços, Pai. Caroços, Pai. Que o Senhor venha arrancar, Senhor, Pai, toda estrutura de doença, Pai. Tem enfermidade emocional, Pai, que já está tomando o corpo. Deus, em nome de Jesus, traga a cura de enfermidade, Senhor, que está abalando o corpo, mas é emocional. Deus, toca, Senhor, Pai, nos nervos, toca na corrente sanguínea, toca, Senhor, Pai, em nome de Jesus, na saúde. Traga a cura, Senhor, traga a cura, Pai. Toda a cura de doença, Pai, doenças autoimunes, que o Senhor venha curar. Doenças no coração, Pai. Doenças, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor está vendo e venha curar todas as doenças e enfermidades físicas e espirituais, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus tem os métodos dele de agir, muitas vezes nós não compreendemos. Mas toma posse dessa palavra. O Senhor deseja que te vá bem em todas as coisas. Eu custei para aprender isso. Eu perdi muita coisa por ser religiosa. O que é religiosa? Ah, não precisa orar por isso não. Ah, não precisa orar pela vida financeira não. Ah, não precisa disso. Sabe, o Senhor falou, tá, vou te ensinar para você ver se não precisa. E Deus só começou a fazer depois que eu comecei a orar. Então, não é luxo. Você precisa comer, precisa beber, precisa vestir. Deus sabe do que você precisa. Eu fui muito negligente, muito religiosa, né? E muitas coisas passavam porque eu não tomava posse, porque eu achava que isso era supérfluo. Ah, Jesus andou a pé. Pois é, Jesus não está a pé, está assentado à direita de Deus Pai, vestido de toda a sua glória. Amém? Segunda-feira nós continuamos nessa palavra, né? Vamos para onde o Senhor nos conduzir. Assim, Deus te deu um final de semana abençoadíssimo, que Jesus renova as suas forças. Deus está tocando aí, tá, Valéria? Deus está tocando no seu coraçãozinho, Deus está tocando na sua casa, em nome de Jesus. Senhor Jesus, cumpre na sua vida todas as promessas. E em nome de Jesus, na segunda-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor permitir com que nós viemos aqui na manhã. Amém? Deus abençoe vocês, amém. Deus abençoe você, Priscila, Eliane, as meninas que estão aí, Mabel. Deus guarda vocês e proteja e traga multiplicação em todas as áreas, Ana Raniele. Deus cuida de vocês no nome de Jesus e Deus cuida de nós, né? Nós estamos aqui em unidade, falando daquilo que o Senhor tem nos concedido falar. E eu tenho certeza que essa unidade que nós estamos aqui vai cuidar da sua vida, vai cuidar na minha, porque nós estamos o quê? No mesmo Espírito. Deus abençoe você, Dani. Fica com Cristo. Gente, até segunda. Fica com Jesus.